Fala galera, beleza? Em nossa terceira aula de matemática, tá, do ensino médio, nós vamos trabalhar com o gráfico da função afim, tá bom? Então, uma ferramenta muito importante na resolução de algumas questões, tá? Então, é imprescindível que vocês tenham esse conhecimento e vamos analisar passo a passo até que vocês tenham uma construção teórica sólida, tá bom? Em relação ao gráfico da função afim, tudo bem? Seguinte, a primeira ideia é saber que o gráfico da função afim é representado por uma reta, beleza? Show de bola? Sempre será uma reta. Show? Então, a partir dessa ideia, vamos construir agora alguns gráficos de maneiras diferentes, tá? Para que você tenha aí uma bagagem boa na hora de construir um gráfico, beleza? A forma tradicional de construir um gráfico é tendo em mãos a lei de formação da função, tá bom? A gente pode atribuir alguns valores para x, substituímos na fórmula, tá? Da lei de formação e encontramos valores para y. O que isso significa? Nós iremos obter um ponto, ou seja, uma coordenada que vamos substituir no plano cartesiano, tá bom? Vamos ligar os pontos e construir a reta, tá bom? É a forma tradicional. Não é a melhor, mas é a tradicional, tudo bem? Então, vou pegar esses valores, jogar na fórmula, tá bom? E vamos encontrar valores para x. E logo após, pegamos esses pontos e colocaremos aqui no plano cartesiano, tudo bem? Então, galera, já deixei pronto aqui para vocês a nossa formulinha, tá? Lembrando que y é a mesma coisa que f de x. Então, nós atribuímos alguns valores para x e vamos só substituir aqui, tá? Na fórmula, e encontramos valores para y, tá bom? Quando x for menos 2, o que vai acontecer com o valor de y, tá bom? Então, 2 vezes, ó, no lugar aqui do x eu coloco menos 2, abre o parêntese aqui para ficar organizadinho, menos 2, mais 3, show? Então, f de menos 2 é igual a quanto? Ó, 2 vezes menos 2 vai dar menos 4, né? Então, isso aqui tudo dá menos 4. E menos 4 mais 3, eu pego aqui o sinal do número maior, que é o negativo, e vou subtrair. 4 menos 3, eu tenho 1. Ou seja, quando x valer menos 2, o y vale menos 1. Beleza? Bem tranquilo isso aqui. Agora, para x menos 1. 2 da fórmula, tá? Vezes o x, que no caso aqui é menos 1, tudo bem? Mais 3. Portanto, f de menos 1 é igual a... Aqui, 2 vezes menos 1, nós temos aqui menos 2. Menos 2 mais 3 vai dar 1, né? Então, 1 positivo aqui. Já colocando negativo aqui, olha só, que interessante. Então, aqui, quando x for menos 1, o y vale 1 positivo, tá bom? E quando x for 0? 2 vezes o x, que vale 0, mais 3. Olha só, 2 vezes 0, que vai dar 0. 0 mais 3 dá o próprio 3. Logo, quando x valer 0, o y vale 3. Belezura? Agora está bem fácil, né? As continhas bem tranquilas. Depois é só substituir, tá bom? Vamos lá. Quando x for 1, ó, 2 vezes 1 mais 3. 2 vezes 1, aqui vai dar 2, né? E 2 mais 3, nós temos 5. Então, quando x valer 1, o y vale quanto? 5. Bem tranquilo, né? E agora, para finalizar, vamos calcular x valendo 2. 2 vezes 2 mais 3. 2 vezes 2 dá 4 e 4 mais 3 nós temos 7. Beleza? Então, quando x valer 2, o y vale quanto? 7. Então, com esses pontos aqui, gente, eu vou colocar lá em cima para vocês e vamos esboçar o nosso gráfico, beleza? Já deixei algumas informações aqui, tá? Vamos agora só ligar os pontos, tá bom? Olha só, o primeiro ponto é quando x for menos 2, então do lado negativo aqui, tá? Menos 2 está aqui, e o y for menos 1. E o menos 1 do y está para cá. Então, só ligo esse ponto aqui, ó. Liguei o primeiro ponto, tá bom? Segundo ponto, x vale menos 1 e y 1, tá bom? Então, o 1 está por aqui, né?
do y. Então, o ponto fica mais ou menos aqui, tá? Certo. O que mais? Nós temos aqui x valendo 0, ou seja, está na origem, e o y vale 3. Logo, o ponto está sobre o y valendo 3. X vale 1, positivo, e o y vale 5. Então, eu vou ligar este ponto aqui, ó. Aqui. Pronto. Próximo ponto, x vale 2 e y vale 7. O ponto está mais ou menos aqui. Aqui. Aí só fazer a ligação, bonitinho. E no final, vou pegar a minha reguinha aqui, que eu não sou muito bom de coordenação motora, obviamente. Sabe esses pontos aqui que a gente traçou? Nós vamos passar sobre ele o nosso gráfico, tá? Que é representado por uma reta, mais ou menos aqui, um pouco torto, mas vai ficar mais ou menos aqui, tá bom? Ó. Ficou um pouquinho, mas vou só fazer esse ajuste aqui para vocês. Essa reta passa sobre os pontos, tá bom? Certinho sobre os pontos. Ficou um pouquinho longe aqui, e aqui também. E aqui e aqui, tá bom? Então a reta passa sobre esses pontos aqui, tudo bem? Esse é o método tradicional, não é o mais interessante. Eu vou ensinar para vocês agora, com o auxílio de outros métodos, de outras ideias da função afim, vamos construir o nosso próximo gráfico. Galera, elementos essenciais na hora de construir o gráfico são chamados coeficientes, tá bom? O nosso primeiro coeficiente é o angular. O coeficiente angular nada mais é do que o azinho, tá? Da lei de formação da função afim. Ele tem a ver com a inclinação da reta, tá bom? Com a inclinação da reta. Como é que eu faço para calcular o coeficiente angular? Nada mais é do que a variação de y sobre a variação de x. Essa variação nada mais é do que 2 pontos, né? Nada mais são, melhor dizendo, do que 2 pontos. Eu só faço a diferença entre os dois e encontramos o coeficiente angular. Vamos praticar um pouquinho mais para frente essa ideia, tá bom? E no gráfico, qual é a função dele no gráfico? Já falamos que é inclinação, mas nós temos alguns parâmetros, tá bom? Primeiro parâmetro, quando esse A ele for maior do que 0, ou seja, quando esse A for positivo, sabe? Então, qual vai ser a interpretação dele no gráfico? Se esse A for positivo, nós temos uma reta crescente, tá bom? Uma reta crescente. E, obviamente, quando for negativo, tá? Menor do que 0, quando for negativo, nós teremos uma reta decrescente. Beleza? Então, observem o parâmetro do A e, com isso, iremos construir o gráfico com maior tranquilidade, tá bom? E o coeficiente B aqui nós chamamos de coeficiente linear. Então, a função desse coeficiente no gráfico é exatamente, ó, vou colocar assim para você, tocar, colocar entre parênteses aqui, o eixo Y, beleza? Então, é exatamente onde a reta, no caso da função afim, vai tocar o eixo Y, beleza? Vamos já ver com calma isso aqui dentro do gráfico, beleza? E, por fim, a ideia final para a construção do gráfico é o chamado zero ou raiz da função afim, tá bom? Como é que eu faço para calcular? Eu só igualo essa função a zero, tudo bem? Então, eu tenho a função aqui afim, tá? 5 menos 2x. Como é que eu faço para encontrar a raiz ou zero dessa função? Eu tenho que pegar isso aqui tudo e igualar a zero. Então, vamos fazer aqui embaixo, ó. 5 menos 2x. Isso aqui é igual a quanto? A zero. Aí só aplica a função do primeiro grau e vamos encontrar o valor de x, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Ó? Pego esse 5, passo para lá com o sinal trocado. Então, aqui fica menos 2x igual a menos 5, beleza? E depois, vou pegar agora esse menos 2, que está multiplicando aqui, e vou descer dividindo. 5, né? No caso aqui, menos 5 dividido por menos 2. Lembrando que é uma divisão e os sinais eles são iguais, né? Menos com menos vai dar mais. Portanto, o zero dessa função é nada mais do que 5 sobre 2. Ou, se vocês preferirem, né? A metade disso aqui vai dar quanto? 2,5. Beleza? Então, isso aqui é o zero. É só igualar a zero, obviamente, quando y for zero, eu vou encontrar a raiz dessa função.
beleza? Vale ressaltar ainda que a função da raiz, tá bom? Dentro do gráfico é uma bem clara, tá? Olha só, vou até colocar bem aqui embaixo para vocês. A função da raiz nada mais é do que tocar, ó, tocar o eixo X, tá bom? No caso, é o intercepto, belezura? Vamos agora construir o gráfico. Agora vamos construir esse gráfico de maneira mais intuitiva e mais rápida, tá? A primeira coisa que eu tenho que analisar é o coeficiente angular, esse aqui, ó. Esse A aqui, ele é o que, gente? Ele é maior do que zero. Logo, eu sei que a reta ela é crescente, eu sei que ela é crescente, beleza. O que mais? O coeficiente linear, esse B aqui, ó, é exatamente onde a reta vai tocar o eixo Y, ou seja, esse eixo aqui, tá bom? Então, ó, eu sei que vai tocar no 7. Então, o 7 ele tá por aqui assim, ó. Então, o 7 já está aqui. O que falta encontrar agora é onde a reta vai tocar o eixo X, esse eixo aqui. Como é que eu faço isso? Através do zero da função. Então, vamos calcular aqui o zero, que é exatamente igualar essa função aqui a zero. Lembra? Então, 3x mais 7 igual a zero. Pego esse 7 e jogo para lá com o sinal negativo. 3x é igual a menos 7. E o 3 que está multiplicando desce dividindo. X é igual a menos 7 dividido por 3. Ou seja, o número é negativo. Se a gente for dividir isso aqui, vai dar 2,3, né? Então, vamos supor que o menos 1 está aqui e o menos 2 aqui. Logo, do menos 2,3 está mais ou menos aqui. Então, eu sei que a reta vai tocar exatamente onde? Aqui nesse ponto. Beleza? Então, agora é só traçar a reta. Como fica fácil? Com esses 3 passos aí. Já sei que a inclinação da reta, sei que ela é crescente, tá bom? Então, é só traçar aqui agora. Reta crescente. Fez aqui. Pronto. Tá aqui a função. Observaram que por aqui é muito mais tranquilo? Então, essa reta aqui representa f de x igual a 3x mais 7, beleza? Na próxima aula, vamos aplicar esses conceitos de gráfico em questões contextualizadas, tá bom? Para ficar mais clara a ideia da interpretação do gráfico e também da construção, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.